Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria Gimo, Zafari e Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora e Agibank. Pedro Ernesto Denardim. Olá, boa tarde, 1h05. O Sala de Redação está chegando no ar. Hoje tem jogo do Grêmio pelo Campeonato Gaúcho, domingo tem jogo do Grêmio pela Copa do Brasil. Amanhã tem outra vez os meninos, os menudos colorados dentro do Campeonato Gaúcho. E o Sala de Redação tem Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil. Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força. Ar-condicionado da Frigelar, seu centro completo de climatização, frigelar.com.br. Grupo IESA, vamos juntos, espumante Aurora. Com a Aurora tem verão e a Agibank, o melhor banco para você receber o seu salário ou benefício. Davi Coimbra, o novo técnico do Inter, está em Porto Alegre. E com grandes expectativas, né? A gente vê implantado no Inter aí um futebol moderno, né? E eu sei que o futebol, ele na verdade... ele não apresenta muitas novidades, ele se renova, isso que acontece, e às vezes nessa renovação ele busca elementos que já havia lá atrás, né? A grande assim, renovação do futebol foi na parte física, né? Mais do que na parte tática. Mas na parte tática acontece isso, pontas, por exemplo, né? Tu vai te lembrar, né, Pedro, da Copa de 82, que o Jô Soares tinha um personagem que ia para um orelhão, né, e reclamar, bota ponta, Tele, Tele, né, porque era um time sem ponteiros, digamos, ortodoxos, né, ele tinha o Paulo Isidoro na direita e o Éder na esquerda, que era um ponteiro que fechava, assim, né. Paulo Isidoro, ele queria dois ponteiros. No primeiro jogo foi tirado e colocado o Dirceu, te lembra? Isso. Mas enfim, e o Éder mesmo, o Éder que era ponteiro no início da carreira no Grêmio, sobretudo, né, depois ele começou a jogar mais fechando um pouco. Até, se não me engano, depois ele jogou como meia no Atlético Mineiro, né? E o Jô Soares dizia isso, bota a ponta. Depois os pontas voltaram, né? Os pontas voltaram. Então o futebol tem isso aí. Agora, que existe aí existem novas escolas, existem. E o técnico do Inter novo é de uma escola nova. Por falar em pontas voltar, essa frase me interessa e eu dou um pulinho pro Grêmio. Ferreirinha de um lado e PP do outro, é isso? Eu acho excelente. Ajudava muito, porque respeitava o que o campo está dizendo, né? Todo treinador tem mais sucesso à medida em que respeita o que o campo lhe diz, à medida em que consegue ser bom tradutor do que o campo está lhe mostrando. O campo está mostrando que todas as funções táticas possíveis que o Alisson possa desenvolver, neste momento elas são muito menos importantes para um time que precisa ir a São Paulo ganhar do Palmeiras do que um jogador daquele lado que tente driblar, vá ao fundo, cruze para o Diego Souza, ou tente driblar e faça a conclusão, e assim ele obrigou o Everton, a primeira defesa do Everton no jogo, domingo passado, lá eram 30 minutos do segundo tempo, então bota o cara para jogar que melhora, Pedro. Quem é que marca? O Ferreirinha. Só pra gente recuperar historicamente aí... Todo mundo marca, como acontece no Palmeiras. O Palmeiras tem um volante só. O volante do Palmeiras chama-se Felipe Melo. Todos os demais jogadores, incluindo o Zé Rafael. O Palmeiras, tu tá lembrando bem, chama-se Felipe Melo. Então, o Zé Rafael, Pedro, que é o segundo volante lá, é o segundo volante adaptado. Ele era meio atacante no Bahia. Então, hoje, 2021, se você quiser jogar tendo a bola e sendo propositivo e sendo moderno e compactado, não tem um cara que fique fora da marcação. Nenhum pode ficar da vez, senão não é futebol de 2021. Mas tem alguns que são mais afeitos à marcação, né? Eu já penso, boa tarde para todo mundo. Eu já penso o seguinte, eu acho que está mais do que claro que o Grêmio está passando uma dificuldade técnica e até coletiva, né? O Grêmio não tem feito bons jogos coletivamente. Eu acho o seguinte, quando o coletivo não vai bem, as individualidades sabidamente boas, elas se afundam, né? Elas não rendem. E aí, o individualismo, e aí sim, tu tem um jogador que no última partida foi individualmente o melhor quando entrou, que é o Ferreira. Essa individualidade tu tem que apostar, né? Ou se não, é bola parada, porque o Grêmio hoje tem uma jogada, que é a bola no Diego Souza, né? O Grêmio é bola alçada no Diego Souza. Se não tá bem coletivamente, 28 gols. Precisa propor uma parte individual muito boa, onde o Ferreira individualmente é o melhor,
né? Ao menos momentaneamente é o melhor, inclusive melhor que o PP. Então ele tem que jogar, porque uma jogada individual dele pode dar alguma coisa, bate no cara, rebate, sofre um pênalti, um escanteio com uma bola parada. E a bola parada do Jean, por mais que a gente entenda que o Jean não está numa fase boa, que as coisas não estão dando certo para ele, a bola parada do Jean ainda é a melhor parada do Grêmio. Então esses dois jogadores, por mais que o Jean não esteja bem, ele não pode sair do time pela bola parada. Porque o coletivo não está bem, mas o individual a gente tem que apostar nele. Tu tira o Alisson, portanto. Eu tiro o Alisson. Perfeito. Guerrinha, o que tu faria, Guerrinha? Já chegasse a uma conclusão definitiva aí, não? Pedro, eu acho que o Ferreirinha tem que entrar, porque os outros estão jogando pouco. Não que eu acho que ele seja a última bolacha do pacote, ainda falta muito para isso. Entendeu? É que os outros estão jogando muito pouco. E é uma esperança que com ele a coisa possa melhorar, mas eu vejo o Grêmio muito mais perto da pré-Libertadores do que do título da Copa do Brasil. Ah, não. A chance de o Grêmio ganhar é mínima. Mínima, mesmo que faça as mudanças certas, e não fará, eu acho. Acho que não vão acontecer essas mudanças que se espera que aconteçam. Elas teriam que ter acontecido talvez em outra oportunidade, antes desse primeiro jogo, né? Mas a chance de vencer muito, muito pequena. Se o Renato não tomar nenhuma providência, Davi, do tipo Ferreira, fato novo, verticalidade, preocupação para a zaga, se ele apenas repetir a formação que botou domingo passado, a única aposta que eu faria de que o Grêmio pode ser campeão é a aposta na combinação do imponderável com a camiseta pesada do Grêmio. Com o estilo Grêmio Copa do Brasil, com aquilo tudo que o Grêmio já fez em Copa do Brasil, que é preciso respeitar uma camisa de tonelada como a do Grêmio. Mas eu não teria nenhum outro argumento técnico ou tático, se o Renato não fizer absolutamente nada no time, eu não tenho nenhum argumento técnico ou tático para dizer para a torcida do Grêmio, pode ser, hein? Não teria. Mas a gente não vê nem assim, claro, tem alguns jogadores, mas a gente não vê nem assim um espírito aguerrido no Grêmio, como já teve em outras oportunidades. Mas é pelo problema coletivo, Davi, eu acho. O Grêmio está fazendo uma coisa. O Grêmio está fazendo uma coisa boa, viu, Diogo? O Grêmio está indo para Atibaia. Nesses tempos que nós temos aí, com coronavírus, essa coisa toda, tu reuniu o grupo, por mais que isso tenha custo, e tem custo importante. Mas o Grêmio está ganhando uma fortuna com essa Copa do Brasil, pode botar um pouco lá também, né? Reúne os caras, dá foco. Tá? Tira eles de qualquer possibilidade de contaminação que está borbulhando aí entre nós, tá entendendo? E fica lá concentrado pro jogo. Eu acho que essa é uma medida, antes do Renato fazer alguma coisa, uma medida tomada, não sei se por ele ou pela direção, que é muito importante. Eu gostei disso. É que como o Grêmio não está encontrando soluções coletivas, eu ali estava ouvindo o Duda, eu inverto a ordem dos fatores ali. O problema central do Grêmio é coletivo, porque quando muitos não jogam bem, é porque o coletivo não está funcionando. O Grêmio persegue o mesmo jeito de jogar lá de 17, 16, e ele não conseguiu reproduzir contra bons adversários em nenhuma vez esse ano. Nenhuma vez. Aquele Grêmio de troca de passes e tal, finalizações. Isso não existe mais, né? Pois é, então é um problema coletivo. O Grêmio está perseguindo o ano inteiro. Então eu acho que está certo ir para Atibaia e tentar buscar, como disse o Maurício, numa outra lógica aí, né? Agora, só que é muito perigoso, assim, o Grêmio depender. Isso o Grêmio depender assim da alma, da camisa. Ele tem que tentar encontrar alguma solução de jogo para ganhar do Palmeiras. Mas isso que está falando complicado aí, Diogo, do time que tocava bola e tal, é uma coisa curiosa, né? Porque o Fernando Carvalho gosta de falar isso, eu concordo com ele, e discutimos isso muitas vezes lá no Lilliput, entre chopes, tá? Entre chopes. Mas no primeiro chopp ou no 12º? Em geral no 12º, né? No 12º o tema já era outro. No 12º o tema já era outro. No 12º tu começa falando do 352 e termina falando na vizinha do 7º. Isso aí. Então termina falando com quem tu vai sair hoje à noite, é isso? Né? É mais ou menos isso. Então uma coisa assim que eu acho interessante, que cada clube no Brasil, ou os grandes clubes do Brasil, eles têm a sua alma, o seu jeito, sua característica, a sua história como clube, né? O Grêmio sempre foi um time de futebol aguerrido, de futebol de marcação, de ocupação de espaços, às vezes até um futebol feio, mas que alcançava bons resultados. Essa sempre foi, digamos assim, o tal do DNA, como as pessoas gostam de falar, do Grêmio. Fala em futebol feio que o Maurício não gosta.
Mas é que eu vou discordar do Davi, deixa eu discordar do Davi na vírgula, porque eu sei o que o Davi está dizendo na essência, mas eu preciso lembrar 2 títulos do Grêmio que não tem nada de feio. Que tem uma formação de Oswaldo e Tita, Tarciso, Caio, Renato, mas e o de 80, o Mundial. Não, mas para aí, Davi, o Mundial de 83 tem Paulo César Caju, Mário Sérgio, Renato, Oswaldo. Para aí, esse time não joga feio, não. Não, mas eu não estou dizendo que de maus jogadores. Ao contrário, o Grêmio sempre teve excelentes jogadores. Até as suas contratações eram contratações mais ousadas que as do Inter, até. O Grêmio sempre foi um time de contratações ousadas. Paulo César Caju, Denner. Nos anos 70 especialmente. Sim, tentava rivalizar com assim. Eurico na lateral direita, Leão. Não, eram sempre jogadores, e jogadores de Paulo César Caju, por exemplo, né? Não tem nada a ver com futebol de marcação, mas no Grêmio ele se adaptava, por incrível que pareça. Então, acabava acontecendo. Mesmo esse time dava porrada. Era um time de marcação. Ele tirava espaço. O Renato, às vezes a gente vira na lateral direita. Só que o Caju não jogou nada lá em Tóquio, só para deixar o registro. Né? Pois saiu, Deu passe para gol, Diogo. Deu passe para gol do Renato, Diogo. Mas ele não jogou bem. Se tu perguntar para os jogadores do Grêmio, eles vão te dizer isso aí. Mas o De Leão diz isso. O Grêmio rompeu essa característica, essa personalidade, primeiro com o Roger e depois com o Renato, que adaptou, fez algumas mudanças no time que o Roger tinha começado, e com bom sucesso, né? A gente já sabe que 2016, 2017 teve bom sucesso. Então, mas agora me parece que o Grêmio está em crise existencial. É uma crise de identidade. O Grêmio não sabe mais quem é. Eu não estou querendo pegar a paternidade de nada, né? Porque até isso hoje em dia é impossível, né? Com todo mundo falando a mesma coisa. Só falar fazer teste de DNA. É verdade. Mas essa história da identidade, faz um tempão que eu volta e meia eu toco nesse assunto. O Grêmio perdeu a identidade, porque tu não vê mais o Grêmio que foi campeão com o Renato. O Grêmio do Renato, que ele foi campeão em 16, 17, o Grêmio pode até ser campeão no domingo, porque é mata-mata, é um jogo só, daqui a pouco tem um episódio, uma expulsão maluca. Futebol, claro, e ainda com formulismo, é diferente. Pode ser campeão, né? Mas o Grêmio perdeu aquele jeito de jogar. E esse jeito aí, Davi, de reação, de contra-ataque, não é o jeito que o Renato gosta de jogar. Ele eventualmente faz isso na emergência, mas não é assim que ele gosta de jogar. Então é uma coisa curiosa, porque o Grêmio está perseguindo aquele Grêmio lá atrás, e ele não conseguiu ainda pegar de novo. Não conseguiu. E ele até tentou voltar lá atrás, fez o 4-1-4-1 com o Lucas Silva, né? Mas em seguida, quando voltou o Jean-Pierre, volta de novo a tentativa de buscar esse modelo. É uma coisa curiosa, o Grêmio persegue um jeito de jogar que ele não está conseguindo pegar esse ano. Não consegue. Então, Guerrinha, tu acredita no Grêmio domingo? Não, tu tá achando que não vai dar, né? Eu acho que o Grêmio perdeu a chance em casa, Pedro. Eu falei a semana passada inteira que o jogo da vida do Grêmio era na Arena. Tá proibido de ganhar lá? Não tá. Mas eu ainda estou na memória com aquele jogo recente que aconteceu lá pelo Brasileiro, que o primeiro tempo o Palmeiras simplesmente empurrou o Grêmio para dentro do gol. Com reservas, né, Guerra? Poderia ter sido melhor. Eu acho que está muito difícil para o Grêmio reverter isso aí. Impossível? Não, futebol nada é impossível. Como eu também diria hoje, com a mesma tranquilidade, se o Grêmio tivesse ganho aqui na Arena, que o Palmeiras ia ter que suar, ia ter que tirar sangue dos dedos. Mas agora eu acho que ficou muito na mão do Palmeiras esse resultado aqui de Porto Alegre. É um resultado que bota o Palmeiras para cima, né? O Palmeiras vai ser muito mais ofensivo do que foi aqui, pode ter certeza. E o Grêmio vai ter que fazer um gol, ganhar o jogo, né? Para levar para os pênaltis. E 2 para ganhar no tempo normal. Ou na prorrogação, não sei se não tem, acho que nem tem prorrogação. Então a vida do Grêmio ficou muito complicada com essa derrota em casa. Muito. O Palmeiras tem, Guerrinha, um aprendizado recente que tanto poderia amedrar os jogadores no próximo domingo, como poderia ter o efeito positivo do aprendizado mesmo, do ensinamento, que eu acho que é a letra B que vai vigorar. O Palmeiras poderia amedrar porque ele fez 3-0 no River Plate e no jogo da volta tomou 2 e uma roda, poderia ter sido eliminado.
Então ali ele aprendeu que não basta um jogo de vantagem lá atrás, que isso não lhe dá automaticamente o segundo jogo de prêmio ou de bônus. Então o aprendizado, Pedro, do Palmeiras, me parece que aconteceu nesse enfrentamento com o River. Se você considerar que o Palmeiras tem melhor time e tem melhor elenco e que já na primeira partida jogou melhor futebol, a gente vai ter que ir para outros quesitos que não o técnico ou o tático para tentar colocar o Grêmio com a chance da vitória. Eu fui para a camiseta, eu fui para a tradição da Copa do Brasil, a menos que o Renato tomasse a providência de fazer algo que o Palmeiras não está contando. Ter um driblador a não deixar o Vinha passar da linha divisória, ter um driblador que na vitória pessoal coloque a bola para o Diego Souza dentro da área, ter um jogador que leve perigo ao Palmeiras, como o Grêmio não teve domingo passado, até a entrada do Ferreira. Se nada for feito, Pedro, é só uma contagem de tempo, a menos que a camiseta jogue por si. Não te parece, Maurício? Eu não vejo tanta, assim, essa dificuldade, essa quase impossibilidade de o Grêmio virar o resultado lá. Eu não vejo por conta do Palmeiras, que o Palmeiras vai aprender, porque os times em geral, eles... Mas eu acho que ele achou a escalação dele, hein, o português, aquele lá. Hein? Sim, pois é, mas eu não vejo que seja esse o problema. Eu acho que o problema é o Grêmio, que não parece ter elan, como se dizia antigamente, elan, para superar os resultados. A questão mais do que elan, do que garra, do que determinação, eu estava, em determinado momento eu fiquei fora do ar aí, por isso, mas eu estava ouvindo vocês. Eu estava estranhando mesmo o teu silêncio, sabe? Ah, foi isso então. Agora te prepara, vem, Léo. Agora vem, Léo. Era a internet. Rapaz, tem alguma coisa acontecendo aqui. Livre de ti. Vai, Léo, não te imagina. Vai lá. Fala, a questão toda me parece que é processo coletivo, que é o fim de uma equipe e de uma ideia de jogo que começou a ser estabelecida lá em 15 e que se esgotou, e que o Grêmio está tentando buscar um modo de jogar que já não existe mais, com os jogadores já não são mais os mesmos, e os que ficaram já têm uma queda física muito grande, como é o caso do Maicon, o próprio Jeromel, né, que é um cracaço de bola, mas o Jeromel tem 30 jogos, um pouco mais de 30 jogos nessa temporada. Então é o Grêmio procurando repetir algo que é impossível de repetir. E eu acho que essa renovação do Renato, que está se aproximando, ela passa necessariamente também por uma reformulação na ideia de jogo, no conceito de jogo. Né? Porque não vai... O Alisson sair, Pedro, como é que se tira o Alisson, como é que fica o lado direito, já que o Vitor Ferraz não apoia e não marca bem, e o Maicon está com problemas físicos? É um problema. Mas a gente... Se o Grêmio for mudar da água para... Desculpa, Duda, mas se o Grêmio for resolver mudar agora a sua ideia de futebol, ele vai ter que fazer uma revolução para o ano que vem. Então aqui a história dos volantes que são apoiadores, aquela história do volante só defensivo, começa a contratar centro-médio de novo. Né? O Grêmio mudou isso. Mas o Grêmio vai contratar volante. Mas eu não acho que o Grêmio vai contratar volante. Diga, Duda. Não, desculpa. O Grêmio não tem volante, né? Porque o Maicon não consegue jogar, o Mateuzinho é mais ou menos volante, mas volante o Grêmio não tem. Não, e tu não sabe se o Mateuzinho vai ficar, né? Pode ser a bola da vez depois do PP, que já foi vendido. Daqui a pouco os caras vêm aí e querem buscar o Matheus. Vai saber. Ontem saiu uma seleção dos melhores do brasileiro sub-23. Tá? Existe isso. Eu sei que de repente tem gente, mas que baboseiro. Existe. Os caras têm por estatística, não é achismo, é estatística, e tá lá. Tá o Jean-Pierre e o Matheus. Então, para quem acompanha futebol baseado também em estatística, não só em achismo, porque existe, né? Tu pode acompanhar das duas maneiras. O Matheus ainda tem uma vitrine e o GPR também. Então, o Matheus deve ter um mercado muito interessante. O Grêmio tem que estar precavido caso haja um assédio ao jogador. O Grêmio vai contratar, isso eu te dou certeza. O Grêmio vai atrás de um volante. Mas não volantão. Certo isso. Não volantão. Isso é uma informação. Não vai trazer um Edinho de novo, entendeu? Não é isso. Que eu tô dizendo. Mas o Grêmio vai atrás de um volante. Tu perde o Michael que tá no crepúsculo da carreira, digamos assim. Se trouxer o Edinho, o Elton Monteiro é capaz de ser campeão do mundo. Tu tem o Matheus Henrique e tal, e aí se o Grêmio perde esses dois jogadores, aí o Grêmio vai atrás do tipo Musto, Edinho, para mudar, para fazer um jogo de contra-ataque? Eu acho que não. Não, acho que não é isso, não. O Grêmio se sustentou todos esses anos aí numa dupla de zaga que é extraordinária, excepcional. São jogadores com velocidade, com capacidade de antecipação, com força, com inteligência,
para fazer algo que poucas duplas fazem. Os dois marcam lá em cima. E voltam. E se completam. Né? E são eficientes nesse trabalho aí. Então, quando o Grêmio tem esses dois jogadores e mais um bom goleiro atrás, né, fazendo com que a defesa fique um lateral que fecha, a defesa fica bastante protegida, às vezes inexpugnável até. Né? Quando tem isso, ele até pode jogar com aqueles volantes que saem mais, com um time um pouco mais aberto tal. E mesmo assim, o time que teve sucesso tinha jogadores que ajudavam a compor, como o Pedro Rocha, como o Ramiro, né? Jogadores que voltavam, que participavam. Eu sempre repito esse troço, que a gente estava na Atlântida lá, o Duda estava junto, e o Pedro Rocha dizia assim, não, eu termino o jogo com a perna inchada de tanto que eu corro. O Pedro Rocha dizia isso. Mas o Davi, vai concluir, depois daí eu vou. Eu tentei pegar na vírgula. Eu ia dizer o seguinte, tanto que o Pedro Rocha, depois disso, na carreira, ele nunca mais obteve o mesmo sucesso. Talvez porque ele não tivesse fazendo mais esse trabalho aí que ele fazia. Então, o Grêmio tinha uma mecânica assim. Não vai adiantar só... a nova montagem do time do Grêmio vai ter que ser vendo as características dos jogadores. O Kahneman e Jeromel, a gente sabe que não funcionam mais o ano inteiro. Porque o Jeromel se machuca, às vezes o Kahneman se machuca, então vai ter que ver como é que vai fazer. Os dois, na temporada, jogaram metade dos jogos. O Jeromel ficou bastante tempo fora. Deixa eu pegar exemplos. Eu só ia, Maurício, eu só vou concluir a respeito do jogo, né, do time, assim. Acho que todo mundo já falou isso, essa é meio que quase que uma unanimidade. Se o Renato for com a mesma formação e a mesma atitude, esquece, né? O Grêmio não consegue virar o jogo. Ele precisa ter o tal do fato novo, assim, que na minha opinião, um deles é o Ferreira. Para mim isso aí, cara, não tem assim discussão. Ele precisa começar com o Ferreira. Porque a maneira com que termina o jogo, os caras do Palmeiras já olham e dizem assim, porra, aquele moleque lá nos infernizou, velho. Entrou, e tanto é que o cara vai lá e coloca um cara para marcar ele, para pegar a sobra. Porque ele entrou voando, driblando, enchendo o saco, chutando no gol, não tinha nem chutado. Essa é a primeira coisa que o Renato tem que fazer. A segunda é, sim, pensar numa forma de incomodar o adversário. Eu particularmente, já meti o Wanderson de primeira já. Já bota o guri já a jogar, já provou que sabe jogar. Se ele aguenta 70 minutos, joga 70 minutos e depois troca, se for o caso. Mas o Grêmio precisa ganhar, o Grêmio precisa fazer um gol. Se não fizer um gol, a gente volta para casa e aí não muda nada, vão abanando. Tem uma coisa que eu acho que é boa em relação ao interesse do Grêmio de ser campeão da Copa do Brasil, é que o Palmeiras, do jogo que foi lembrado há pouco, fez um primeiro tempo, o Palmeiras perdeu 8 gols. 8 gols. E agora, domingo passado, na Arena, o Palmeiras fez um gol, e muita gente acha que foi falha do goleiro do Grêmio, e teve 2 oportunidades na cara do goleiro, jogadores bons de qualidade que não souberam aproveitar. Ou seja, o Palmeiras perde muitos gols. E isto pode, eventualmente, favorecer o Grêmio. Ainda tem um agravante a respeito do Grêmio, né? O Grêmio com 10 não conseguiu, o Palmeiras com 10, o Grêmio não conseguiu fazer gol. Com 10. É que tem, Guerra, quase não conseguiu chutar, quanto mais fazer gol. Nesse negócio que a gente estava conversando há pouco sobre ter o primeiro volante ou não e o quanto isso garante o sucesso de um time, eu vou pegar 2 exemplos opostos que serviriam tanto a argumentação de quem dispensa a figura do volantão, como a argumentação de quem parte de um time com o volantão. E quando eu digo volantão, é o defensor dos zagueiros, não um volante ruim. Porque só quem gosta de volante ruim que eu conheço é o Pedro Ernesto, não conheço mais ninguém. Mas então, o Manchester City... Se não tiver o bom, eu jogo com o ruim. E se tu me der o Edinho e o Wellington Monteiro, eu jogo contra o Barcelona e fico campeão do mundo. Com a diferença de que nenhum deles é mau volante, mas tudo bem, vamos lá. Você nunca me ouviu chamar nenhum deles de mau volante, mas vamos lá. Mas não é o tipo que tu gosta. Eu conheço quem são teus namorados aí de volante. Mas então, o Pato e Allen na frente também tem isso aí, né? Mas não vem, esse negócio é menos importante, Diogo. Mas olha aqui, ó, eu vou pegar o City, tá? Eu vou pegar o City. Para pegar um exemplo extremo, o Guardiola soma 21 vitórias consecutivas. Isso. O Guardiola teve um momento na temporada em que se atrapalhou e o jeito dele de corrigir o time foi botar um primeiro volante, que é volantão, até porque é grande, o cara tem quase 1,90 m, chama Rodri, da seleção espanhola, mas é primeiro volante. Ele tá, exatamente, Pedro, ele está lá protegendo a zaga e o City virou o virtual campeão inglês.
O Guardiola terá disputado 4 campeonatos ingleses e ganhará 3. Mas eu vou argumentar na outra ponta, que é a ponta onde eu mais me identifico, com o Bayern de Munique, campeão da Liga dos Campeões da Europa, que teve como melhor em campo na decisão e melhor em campo no 8-0 que botou sobre o Barcelona, um primeiro volante chamado Thiago Alcântara, que de formação é meia esquerda e que não é um protetor de zagueiros. Ele faz parte de um processo de marcação que pega o time inteiro e coloca o mesmo time depois com a bola num processo ofensivo. Então, todos marcam, todos jogam. É o tal do futebol moderno. Tirando o Paulo Roberto Falcão, Maurício. Tirando o Paulo Roberto Falcão, que era não, o Carpegiani, o Falcão... Mas o Carpegiani jogava um pouquinho mais avançado, tá? Não, mas ele foi volante na Copa de 74, Davi. Ele foi o primeiro volante lá. Sim, recuou, tal. Mas tirando o Paulo Roberto Falcão, que era um extra classe, tá? Um cara de reconhecimento mundial. Quem foi o melhor volante para ti, que já jogou no Rio Grande do Sul, já amarrou uma chuteira no Rio Grande do Sul? Eu tenho cá a minha opinião. O meu é o Dinho. O meu é o Dinho. O Dinho. O Dinho jogou muito. Tá, o Dinho tá bem votado, mas eu botaria antes ainda o Paulo César Carpegiani, que de volante no Flamengo e na seleção brasileira jogou uma barbaridade, mas entendi o seu argumento. Mas ele era um pouco mais pra frente, né, Maurício? Do mundo dos... Mas eu entendi, ele rendia mais o Carpegiani. O Carpegiani, se botasse de goleiro, ele ia jogar bem. Pois é, perfeito, perfeito. Mas ele rendia mais um pouco mais à frente. Né? O Arthur tem pouco tempo, mas o Arthur, acompanhou. Pouco tempo que ele jogou foi dessa turma aí também. Pegando o melhor Arthur aí do Grêmio, aquele que foi vendido lá pro Barcelona. Né? Não, tudo bem. Para mim o Batista é melhor que o Dinho, também, mas é porque é por décimos. Batista chegou a ser camisa 10 do Inter. Batista chegou a ser camisa 10 do Inter, jogou de lateral direito um tempo também. Batista era um baita. Se eu não me engano, ele ficou na seleção da Copa de 80, Copa de 78. Ele terminou na seleção da FIFA. Eu vou contar uma historinha para vocês. Fui jogar futebol de salão um dia, numa quadra ali na Plínio Brasil Milano, e no meu time estava o Dinho. Aí tinha um guri de 18 anos que me deu uma janelinha e buscou lá na frente. Eu já com uns 70, né? Com 60, claro. Pegou, e ele começou a rir, o Dinho disse assim, deixa pra mim. Primeira bola. Ele fez isso com o Ronaldinho, Pedro. Não me surpreende. Não me surpreende. Ele fez isso com o Ronaldinho num treino. Deus. Ele fez isso no Ronaldinho num treino. Sabe aquela história de o cara não tá jogando, e aí tem o jogo domingo, aí na segunda-feira tem o treino coletivo, na época, com a gurizada de baixo. E até hoje tu vai no São Miguel e Almas lá visitar o túmulo desse guri, Pedro. Mas isso aí... Deixa eu só terminar, Pedro, rapidinho. E aí, nesse dia, o Ronaldinho, que era um gênio, né? Um gênio. Sempre foi, vai ser sempre um gênio da bola. O Ronaldinho, deu uma caneta no Dinho. No lance seguinte, o Dinho... Cara, ele ficou Ronaldo para um lado e Dinho pro outro. Ele matou o cara. E aí ele foi cobrado o Ronaldinho. O Ronaldinho ainda disse, cangaceiro, que era assim que ele era conhecido. E ele foi cobrado, disse, tu nunca mais faz isso, tu não tem direito de fazer, botou o dedo na cara do Ronaldinho ali. Mas aí o massagista imagina os dirigentes do Grêmio, o cara quase detonou. O massagista lá, que estava lá, chegou com Gimo, álcool 70 aerossol e atendeu o cara lá, tá? Agora o cara é monstro, rapaz. Mas chegou com 2 litros, Pedro. 2 litros. A proteção... Para você derrubar... A proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol Gimo, qualidade comprovada. Atenção, conforme decreto estadual, todas as lojas do Zafari e hipermercados Bourbon encerrarão suas atividades diariamente às 20 horas. Objetiva administradora de condomínios. Há 23 anos, ela é especialista no que faz. Tem em Porto Alegre, tem em Novo Hamburgo, tem em São Leopoldo. É só acessar objetivacondomínio.com.br, solicitar sua proposta. Então, se no seu condomínio, senhor síndico, tem algum problema, objetivacondomínio.com.br. Você vai conhecer um serviço diferenciado. Como diferenciado também é o serviço da Ruder, é o top executivo e o top of mind. Quer dizer, a Ruder ganha tudo. A marca de segurança escolhida pelos gaúchos e pelos maiores empresários do estado. Nós vamos ao intervalo comercial, voltamos em seguida e vamos falar da nova chegada do técnico que deve estar procurando um espaço para ficar aqui em Porto Alegre e nós voltamos em seguida. Precisa de um telhado resistente, que não te deixa na mão quando chove? Conheça as telhas ecológicas Ondoline, resistentes, bonitas e com 15 anos de garantia. Saia do cinza e venha para Ondoline, disponíveis nas lojas de material de construção. Quer pintar ou renovar sua casa? Chame o Franco Pinturas e Texturas. Ligue ou solicite um orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 51 981 319 059.
Conecte sua marca também no Vitrine RBS. Acesse comercial.grupo-rbs.com.br e clique em Quero comunicar minha marca. Grupo RBS. A gente vive junto. Miguel, vamos dar uma volta hoje à noite? Mas e a pandemia? Tu não tá com medo? Medo? Não vai dar nada. Tá, então partiu o rolê. Pra quem achava que não ia dar nada, infelizmente deu. Estamos no pior momento da pandemia, com as UTIs no limite máximo de ocupação. Por isso, redobre os cuidados. E, principalmente, não te aglomera. Te cuida. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Todo jardim é feito de histórias, de inspiração e, principalmente, de cuidado. Por isso, a Steel desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar desse espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe um cupom de R$100 de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem. E ainda tem condição especial de pagamento. Linha de lavadoras e roçadeiras em até 6 vezes sem juros. São muitas ofertas, não perca. Acesse ofertas.steel.com.br e confira. A gente vive cheio de notificações, alertas e alarmes para não esquecer de nada na correria do dia a dia, né? Hoje, a Prefeitura de Porto Alegre tem um lembrete super importante. Até o dia 8 de março, você pode parcelar seu IPTU em até 10 vezes. É só acessar prefeitura.poa.br/IPTU. E você ainda pode pagar com débito em conta e garantir sua tranquilidade o ano todo. E se preferir, faça o pagamento com o seu cartão de crédito. É mais facilidade e agilidade para resolver a sua vida e mais recursos para a cidade investir em saúde, educação, obras e demais serviços. Então, não perca tempo. É só até o dia 8 de março. Bote um lembrete aí e aproveite. Essa lavoura tá produzindo que é uma beleza, hein, chefe? De jeito que eu queria. Usei Fidagrã e calcário Fida. E a colheita não teve surpresa. Com Fida é fácil. Se é fácil. Agora, sem Fida é... Fumeta. Fajuto. Fraco. Feia coisa. É o que o pessoal diz. Com Fida é fácil. Sem Fida é... Na construção civil e no agronegócio, com Fida é fácil. Sem Fida é... Algumas escolas vão começar a retomar as aulas presenciais. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia de orientações para retorno seguro às aulas nas escolas de educação básica. Secretários, diretores, professores, pais e responsáveis, baixem o guia em gov.br/MEC e ajudem a dar mais segurança aos estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Killing, olha só quem tá aqui, pintor, ele tem a nossa garra, nossa qualidade é o Tinga Pintor. Sou eu mesmo. Tintas Killing, pra dar show de futebol, o Tinga ninguém segura, Killing é show de pintura. Tintas Killing, a tinta gaúcha que é um show. Eu assino embaixo. 1h38, o aplicativo completo e mais de 700 lojas em todo o Brasil. Venha para o Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. Verão tem que ter sol para bronzear, piscina para refrescar e espumantes Aurora para harmonizar. Aproveite, com a Aurora tem verão, mas não esqueça, beba com moderação. E o Grupo IES, apresenta nova loja IES Nissan em Gravataí. Olha Gravataí, rapaz, tem loja da IES Nissan novíssima, a primeira dentro dos novos padrões mundiais da marca. Olha que balaca, hein? IES Nissan Gravataí, RS 020, número 110. Venha conhecer. Bom, e o Cicobi, Pedro? O Cicobi, o que tem o Cicobi? Seja qual for o seu plano, Pedro, com o Cicobi você tem todo o crédito, mais crédito que o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, que prometeu, cravou, Davi, que até maio todos os americanos estarão vacinados. É verdade. Eu acho que ele não vai conseguir, mas em todo caso, tomara que consiga. Sabe que tem... Mas são 300 milhões de pessoas, Davi. É tempo, né? Eu sei que ele consegue a vacina, ele tem dinheiro, mas, é gente, hein? Mas tem muitos lugares...
dos Estados Unidos, em que grande parte assim, da maioria da população já foi vacinada. É claro que os Estados Unidos tem muito isso, que é realmente uma federação. Né? Deve ser 5%, não? Não, quer ver uma coisa? Tem uma menina, não me lembro agora o nome dela, que eu até escrevi uma coluna sobre ela, que estava vendendo doces e tal, ali no gasômetro, ali para tentar ir para os Estados Unidos, para conseguir ela tinha conseguido uma bolsa e ela precisava de dinheiro da passagem. Sim. E Larissa Migotto, eu acho que é o nome dela, tá? Larissa Migotto. E até escrevi uma coluna, nós falamos com ela no timeline, e ela conseguiu esse dinheiro e foi. E ela está agora no estado do Illinois, que é o estado de Chicago, tá? Que fica ali no meio oeste, ali, né? Ali para cima. E ela estava contando, eu vi ontem um post dela no Instagram, contando que ela mora numa cidade de 200 mil habitantes e que 80 mil pessoas já foram vacinadas, e ela, que é uma menina, ela tem 19, 20 anos por aí, foi vacinada também. Foi vacinada. 80 mil pessoas de 200 mil que tem na cidade. Bastante. Então é possível que essa meta seja atingida. Mas muito Pedro... bem. Chegou o técnico do Inter, hein? Sim, mas antes do técnico do Inter, o Zé Alberto Andrade, nosso Google, ele manda aqui um recado, uma notícia triste aqui que diz o seguinte: faleceu hoje pela manhã a dona Dulce Balvé, mulher do já falecido ex-presidente do Inter, Frederico Arnaldo Balvé. Fez uma observação que é importante hoje em dia: a morte não foi por Covid-19. A cerimônia de despedida será amanhã, quinta-feira, na Capela B do cemitério São Miguel e Almas, das 8 às 11h30, e o sepultamento às 11h30. O Balvé foi presidente do Inter no Brasileirão de 1976, tem grandes histórias com aqueles super jogadores do Inter, e a dona Dulce talvez tenha sido, se não a primeira, ou uma das primeiras, a ser conselheira do Internacional, né? Cada eleição ela estava lá, participava diretamente. Ela foi uma das primeiras, Diogo. Ela foi uma das primeiras, ela não foi a primeira. E ela estava conselheira até a última eleição, ela acabou não renovando. Olha só. O Balvé foi vice de futebol em 79, quando o Internacional sai de uma remontada espetacular e nunca mais aconteceu nada parecido, que é sair de um terceiro lugar no Campeonato Gaúcho para campeão brasileiro invicto. E o Balvé retoma, entra no cargo de vice de futebol, bota Enio Andrade e Gilberto Tim como a dobradinha da comissão técnica, e o resto tudo a gente conhece, né? No ano seguinte o Inter seria ainda vice-campeão de Libertadores, já sem o Balvé, porque na virada de 79 para 80 houve uma eleição e o presidente que ganhou foi José Asmus. Quase aconteceu esse ano de novo, né? Sem ser invicto, né? Vou te lembrar que de novo, quarto lugar no campeonato, quarto lugar no campeonato gaúcho, quase foi campeão brasileiro. Vou te lembrar o seguinte: Balvé e Dalegrave, Petri e Koff. Que é verdade. Que quarteto, hein? Que quarteto, meu Deus. Olha que pesquisa interativa. O Balvé sabia ó. muito, né, Pedro? Sabia. Tinha entrevista. E o sexo do Lula, não era? E um diplomata, né? Sim, claro. É aquele que o Minelli diz assim: pô, o Lula só incomoda, tal, quero tirar o Lula do time. Ele deu uma vez e disse: Minelli, deixa ele no time, porque ele incomoda a gente durante a semana e incomoda o adversário no fim de semana. Era um homem de comunicação, empresário de comunicação também, né, Léo? Quando o Lula pediu a palavra no vestiário, aí diz o Baviano: não, tu é louco, tu não fala. Tu louco não fala, não. Fica quieto. Tem uma história que o Davi conta na história dos Grenais, né? O livro do Davi, do Nico e do Mário, que o Minelli pede demissão um dia de manhã, né, Davi? E o Balvé diz: não, tu nunca mais peça demissão antes do meio-dia. Porque ele devia ter meio-dia. 11. A nossa pesquisa interativa do programa está perguntando a sua opinião: Jean-Pierre deve ser titular contra o Palmeiras? Até agora está equilibrado. 51% achando que sim, 49% achando que não. Sim, mas vamos botar quem no lugar do Jean-Pierre, gente? Qualquer um. Quem? Vamos botar no lugar do Jean-Pierre? O Isaac? Qualquer um. Não, o Isaac não. O Isaac é um Jean-Pierre. Tem que ser um que não seja um Jean-Pierre. Eu ainda mantenho o Jean-Pierre pela bola parada, Pedro. Acho importante. Ele saiu no outro jogo e a bola parada foi péssima, assim. E é uma arma. Assim, quando o time não tá bem,
A bola parada pode decidir jogo. A gente tem que pensar nisso aí, porque o Grêmio não está conseguindo fazer jogadas além de uma individual do Ferreira, de um rebote. Aliás, contra o São Paulo, é uma jogada do Ferreirinha que a bola rebate e faz uma chiripa que o Diego Souza bota para dentro. Só para lembrar, contigo chegou até parada. Aqui. Eu até concordo contigo na bola parada. O problema é que não é só a bola que é parada no caso do Jean-Pierre. O próprio. Não, é que esse negócio do Jean-Pierre... Ô, Davi, deixa eu só porque esse dia eu estava conversando com pessoas próximas ao contexto do Jean ali, e aí eu perguntei, cara, por que o Jean desce para buscar a bola? Que é uma coisa que me incomoda vendo na TV o jogo. Eu queria que ele jogasse próximo ao Diego Souza. Não vem pra cá. Vai lá, vai jogar lá na frente, entende? Isso. Quanto mais perto do gol, mais chance o Grêmio tem de ter alguém com qualidade e fôlego, já que, né, que não sei, ele parece ainda... Mas ele é bem simples, essa resposta é simples, Dudu. Vamos ver se é a mesma, vai. Ele não adianta muito, porque ele não é um jogador de velocidade, e aí ele fica muito mais marcado, mais perto do Diego Souza. Então ele vem mais atrás para receber com liberdade. O que me foi dito, Guerra, não deixa de ser um pouco isso aí. É que ele não está conseguindo receber a bola lá na frente, e aí desce de propósito para tentar pegar a bola e fazer o jogo andar para depois não ter aquela corneta, entre aspas, o Jean se escondeu do jogo. E aí fica a pergunta, é melhor tu ter um jogador omisso ou um jogador que tentou e não conseguiu? Pois é, mas aí o ponto que eu quero colocar é o seguinte, Duda, eu compreendo e assino com o Diogo e com você e o Diogo, que querem o GPR no time. Só comigo tu não assina nunca, né? Tem que achar outro para assinar. Comigo só não quer assinar. Deus o Diogo foi o primeiro que eu citei. Eu estou assinando com o Diogo e com o Duda. O Maurício pode ser um bom avalista, hein? Ele assina com os outros. Mas não é sempre. Às vezes assinam comigo, Guerrinha. Acontece também. Mas Maurício, só para antes tu continuar, que o Guerrinha falou de negócio de avalista, eu me lembrei agora que uma vez uma amiga minha disse assim para mim, tava pensando muito em ti. Eu disse, que legal, para quê? Para tu ser meu avalista. Tipo, porra! Toma, merecido. Mas eu digo o seguinte, o Diogo e o Duda defendem a titularidade do Jean-Pierre e eu faço essa mesma defesa com uma diferença em relação ao meu próprio comentário de pouco tempo atrás. Houve um tempo, até bem pouco tempo atrás, em que eu consideraria um completo absurdo tirar o Jean-Pierre do time titular. O Maurício inaugurou uma nova modalidade, que é discordar de si mesmo. Tu vê como ele é um cara crítico, ele tá criticando ele mesmo, né? Essa é a melhor parte, é a chamada evolução humana, quando você consegue mudar de opinião. Olha aqui, eu quero discordar de mim. Eu falei a besteira e eu quero contrapor a mim mesmo. Não, besteira não foi. Não foi besteira. A questão o Maurício grava. Eu vou ficar tão feliz, mas também posso não terminar, também não é problema. O Maurício, vai. Embrandeceu. O Maurício grava. Não vou falar, não. O Maurício grava os comentários dele e aí depois ele debate com ele mesmo. Ele coloca play e começa a debater com ele mesmo. Maurício, eu quero falar contigo um troço, Maurício. Eu estava escutando esportes ao meio-dia hoje e o Leonardo disse o seguinte: o novo técnico do Inter, o senhor Ramírez, ele quer um volante que tenha passe curto, passe longo, tecnicamente bom, deu umas 8 virtudes. Eu me lembrei do Falcão. Mas vocês não deixaram o Maurício falar o argumento dele do Jean-Pierre? Deixa eu defender. Maurício, eu quero ouvir agora, porque... Te contrapõe. Vai, Maurício. Não, ele foi abatido a tiros, então ele não tem como renascer, nem respirador. Não, Maurício, por favor, Maurício. Eu quero ouvir, eu tô ansioso, cara. Vai lá, termina. Sabe, eu acho que o Maurício vai sintetizar. Eu queria saber mesmo. Eu acho que o Maurício vai sintetizar dizendo o seguinte. Estou tentando adivinhar o que o Maurício vai dizer, mas o Jean-Pierre tem que jogar porque os outros jogam menos do que ele. Ele não jogando nada, os outros jogam menos do que ele. Os outros não resolvem. A diferença, eu vou tentar ser curto, tá? A diferença é a seguinte, é que até bem pouco tempo o Jean-Pierre me animava a dizer que seria um absurdo tirá-lo do time. Mas o Renato já tentou de tudo com o Jean-Pierre. Já tentou dar 10, já tentou criticar no microfone, já tentou proteger no microfone, e a resposta do Jean-Pierre não melhora. Então eu fecho com o Duda e o Diogo de que ele deva ser titular domingo, mas se o Renato não o colocar, desta vez eu não direi que é um absurdo. Eu vou concluir apenas que o Renato cansou. E ele tem as suas razões.
Muito bem, eu quero saber do volante do Inter que deve ser contratado e que tem muitas virtudes, segundo o Leonardo Oliveira. E imagina, né? Ele quer um volante e o volante titular do Internacional é o Rodrigo Dourado, capitão do time. Como é que faz isso aí? Mas deve ser o Busquets, né? Do Barcelona. Eu acho que sim, com todas essas virtudes. Claro. Acho que o Léo tá sem internet, ele mandou no grupo ali, mas... vai, Léo. Ele estava perplexo apenas. O bom é provocar ouvindo, sem ele estar. Não, eu estou ouvindo, é que talvez eu esteja com delay, daí eu não quero estar atropelando os colegas. Não, mas entra. A questão toda, Pedro, é que nesse conceito de jogo, esse camisa 5 é o cara que vai cartear o jogo, que vai distribuir, que vai ter o passe que quebra linhas, né? E o Dourado, embora a gente reconheça o vigor, o bom sentido de marcação, o Dourado é um jogador que ele encaixa muito bem numa ideia mais reativa, uma ideia mais de reação do time como jogava o Abel. No time que se fecha bem, que aproxima as linhas, e aí sai em velocidade. O Dourado sai bem nesse sentido. Mas se a gente for lembrar... Mas onde é que tu vai achar esse volante com tantas... Internacional tem, Zé Gabriel. Pode Zé ser. Gabriel, ele botou na zaga, o Zé Gabriel que sabia sair jogando, botamos no meio agora, o Zé Gabriel. Pode ser, o Guerra pega um bom nome, o Zé Gabriel pode ser esse cara. Tem estatura, tem bom passe, né, sabe jogar. Agora, o Dourado, daqui a pouco, ele possa se tornar um bom zagueiro, porque o Dourado, o jogo dele é muito curto, é um jogo de passe curto. Né, e tem uma outra questão, o Pedro falou, onde é que tem esse jogador? Tem dois modelos, para mim, pelo menos aqui no Brasil, que podem ser jogadores pelos quais o Inter pode se espelhar na busca. Um é o Felipe Melo. O Felipe Melo jogou na Arena carteando o jogo contra o Grêmio. Não, esse eu concordo. Esse eu concordo. E outro, Pedro, é um cara que teve aqui, jogou uma barbaridade, e foi a partir desse jogo que eu prestei atenção nele, que é o Raul do Bragantino. Que é essa ideia de jogador. Se eu não me lembro. É um volante que sabe sair jogando, que chega à frente, que distribui jogo. É o cara que vai pensar, porque o meia, o camisa 10, ele vai ser um jogador mais de infiltração, de arremate, de estar perto da área. Né? Mas por mais que tu me aplique essa história de modelo de jogo, eu acho que o Rodrigo Dourado será o volante do Inter nessa temporada, porque eu acho que ele pode ter essa chance, mas ele não tem as características. O Zé Gabriel tem uma boa saída de bola. A maioria dos gols que o Inter tomou foi ele que saiu com a bola e deu para o adversário. Ele sai bem com a bola. O homem já chegou querendo mexer numa coisa que está dando certo, que é o meio-campo do Internacional. Eu sei que o Internacional perdeu o campeonato por 123 pontos, né? Foi mal no Brasileiro. Mas em vez de aprimorar, o homem quer mudar. Mas olha, eu vou te dizer, eu vou esperar para ver, mas já estou arrepiado, hein? Estou arrepiado. Eu vou fazer uma suposição em cima do que, eu não sei, é por isso que é uma suposição, mas desconfio que seja. Que essas mudanças propostas aí pelo treinador... É porque ele já sabe que alguns jogadores não vão ficar. Eu acho que tem dois jogadores que são centro do time do Inter que talvez não fiquem, que a gente está sabendo aí de especulações, aí, o Edenilson e o Patrick. Mas o que eu entendo, Davi, é que dá para dar ao Dourado a chance de ser este jogador, porque nós não estamos falando do chamado patadura. Nós não estamos falando de um cara que erra passe de 3 metros. Nós estamos falando de um bom primeiro passe. E se o treinador gosta de um jogo proposto pelo primeiro volante, a primeira coisa que o primeiro volante tem que ter é passe. E o Dourado passe ele tem. Então, antes de contratar um jogador que se discuta, deixa o cara começar ali. Aí que eu queria entrar, Léo, assim, só para rapidamente dizer assim. Bom, primeiro, a gente não viu ainda, não ouviu uma entrevista do Miguel Ramírez dizendo exatamente isso. A gente não sabe se é precisamente isso que ele quer. Mas os porta-vozes já espalharam aqui no Rio Grande do Sul. Pode ser, tipo assim, de repente, vai condenar a reserva o Rodrigo Dourado. Não sabemos, então vamos dar essa margem para ele. Daqui a pouco não é exatamente isso, ele está buscando um volante com características diferentes para ter no elenco, enfim. O que eu entendo apenas, não vejo problema nenhum o cara ter uma ideia de futebol e tentar implementá-la onde ele foi contratado. Ele foi contratado para implementar a ideia dele. Né? Eu acho apenas precisamente isso aí que o Maurício diz, por isso que eu tentei entrar na vírgula. Eu acho que o Rodrigo Dourado ele tem a chance de tentar se adaptar a esse novo modelo. Né? Porque a gente vê jogadores que estão jogando dentro de uma ideia porque é aquela ideia. Mas ele não tem passe longo, o treinador, que é um jogador com passe longo. Não, mas deixa eu dizer só um pouquinho, Pedro, mas daqui a pouco os treinos indicam que apresentado a uma nova ideia, um novo conceito, um novo modelo de jogo,
ele pode ter repertório e acrescentar isso, ao passe longo, por exemplo, né? Eu acho que ele precisa receber essa chance, né? De tentar se enquadrar no Dourado. Só isso. Se não der, Dourado, também troca, mas ele precisa ter a chance. Não, concordo que ele tem que ter a chance, mas o Dourado é um jogador que já está desde 2015, a gente conhece as características dele. Ele não apresentou esse repertório ainda. Acho que o Dourado pode vir a ser, aí é uma especulação minha, não é informação, a questão de que o Inter vai buscar um jogador com característica, essa é uma informação e o Rodrigo também trouxe, mas o Dourado pode vir a ser um zagueiro. Há uma questão física do Dourado, que, principalmente na reta final ali do campeonato, que preocupa bastante. O Dourado passou por um processo longo de recuperação, talvez vá requerer tempo, e vão dar esse tempo para ele retomar, recuperar bem. O Inter tem, o Guerrinha lembra do Zé Gabriel, mas o Inter tem o Johnny. O Johnny é um outro jogador que pode ser esse camisa 5. Inclusive ele foi em determinado momento com o Cudê. O Johnny tem algo na carreira dele que ele foi goleador na base, ele é um meia. Por isso que o Matias usou ele de meia na segunda-feira. Entre o Johnny, o Zé Gabriel e o Dourado dá de relho, né? O rapaz que está chegando, ele precisa partir de o ponto de partida dele. Pegar o time que foi vice-campeão brasileiro e aprimorar. É isso que ele precisa fazer, porque senão ele vai ficar numa sinuca de bico. Já vou adiantar hoje, hein? Nós estamos em início de março. Tudo que ele mudar e não der certo, a vida dele vai ficar curta. Porque ele vai pegar um time que é vice-campeão brasileiro. Então, ele mudando, ele tem que ser campeão brasileiro. Ele vai mudar para melhor, né? Não vai mudar para pior. Vice-campeão brasileiro, claro, e não jogou com o Colom. Então ele tem que fazer uma coisa que é óbvia no futebol. Chegar, foi aliás o espanhol que chegou lá no Flamengo, foi do lado inverso, sabe o que aconteceu com ele, né? O Galeão esperava ele, né? Bom, pega o que está dando certo e aprimora. Bom, dá um tempo para isso, não está dando certo. Bom, aí sim, aí vamos mudar de novo. Mas, ponto de partida, que time é esse que eu vou pegar? A Ferrari é essa que eu vou pegar. A Ferrari que eu vou pegar vem de segundo. Está no segundo ponto do pódio. Bom, então eu preciso partir daí. Eu não posso pegar a Sauber, que está lá em 14º. Não. A Ferrari eu vou pegar. E aí eu vou partir daí. Lembrando que a Ferrari não está muito bem na Fórmula 1, né? O exemplo é bom porque a Ferrari é a Ferrari, mas é o melhor exemplo. Essa Ferrari é segundo no pódio. Mas o Inter está bem no Brasileirão. Tá, olha aqui, ó. Quer conhecer a 5ª melhor faculdade integrada do Brasil na avaliação do MEC? Opte pela Facate, que tem inscrições abertas para os cursos de pós-graduação da Facate. Escolha a área preferida, facate.com.br. Intervalo comercial, nós voltamos depois. São 2h05. Esse domingo, você já sabe, tem a grande final da Copa do Brasil, né? E se você quer ficar por dentro de tudo sobre esse Palmeiras e Grêmio histórico, preste atenção nessa dica aqui, ó. Aproveite o mês do consumidor e assine GZH por um preço super especial. Assim, você vai ter acesso, aliás, ao melhor conteúdo esportivo do Rio Grande do Sul para saber o que acontece antes, durante e depois que a bola rolar. Entre agora em assinegzh.com.br e aproveite. Tintas Killing, a tinta gaúcha, a tinta do Tinga. Para calcário e argamassa, você confia na FIDA. E vamos adiante, né? Bom, Leonardo, essa ideia que eu sei que tu gosta muito dessa ideia de modelo de jogo, essas coisas todas aí que nós quase nunca concordamos, mas enfim, o Guerrinha está trazendo uma ideia. Quem sabe chega um novo treinador e aproveita o que está ali e tenta melhorar o que já foi vice-campeão brasileiro. Tu não acha que seria mais prudente? Pedro, seria prudente, mas se o Inter foi buscar um técnico espanhol que tem uma trajetória fora do Brasil... Né, o ano passado ele foi buscar um argentino e tu viu, né? Mas o Inter foi, quando o argentino saiu, o Inter era líder do campeonato. Não, ele era terceiro colocado. Ele era líder por pontos. Não, era líder. Era o primeiro da tabela. Mas perdeu 12 grenais, não chegou na final do Gauchão e se mandou. Mas Pedro, o que ele deixou de legado aí? O que ele deixou para nós? Ele era líder. Ele era líder. Não, ele era o terceiro colocado. Do turno. Ele era líder. Ele era líder. A campanha era terceiro. Não, mas não existe aproveitamento. Quer dizer, não se pode calcular por aproveitamento, porque um time joga 10 partidas, ganha 9 e perde uma. Aí o outro time não jogou nenhuma das 10. Aí tu diz, não, peraí, ele não é líder por aproveitamento, porque o outro pode ganhar as 10.
O aproveitamento ele tem que se concretizar. Quer dizer, um time tem 2 partidas para jogar e pode passar o primeiro lugar. Mas se ele não ganhar, ele não fica. O Abel foi pior que ele, perfeito. Tá. Agora o Abel só tem uma coisa que o Abel foi melhor que ele. Não perdeu pro Goiás com 11. Sim, mas ele era aí líder. Chega, aí acabou. Perdeu pro Goiás esporte. Chega. Não, pro Goiás. Esporte. Mas com 10, né? O Inter, o Goiás com 10 não, né? Pois o Goiás com 10 não, né? Mas perdeu pro esporte. Eu sei que perdeu pro esporte. Também. E vou te dizer uma outra, ganhou Grenal. Pois é, mas ganhou Grenal. Acontece. Ganhou Grenal. Grenal, o outro não sabe o que é ganhar. Não. Chega. É os defensores do Cudê, que queriam o Cudê aqui, com a maioria que eu conheço, os meus amigos, estavam felizes da vida. Um dos meus amigos que queria muito ele aqui era o Renato. O fato é o seguinte, ele era o primeiro colocado. Ele era o primeiro colocado quando ele saiu. Mas vem cá, o Cudê já passou, mas Davi, o Cudê fez 35 pontos no turno, sendo o primeiro, terceiro, 20º, fez 35. Mais o ponto que ele deixou contra o Coritiba, 36. 19 jogos. 19, e o Abel em 18 jogos fez 35. Internacional acabou com 70. Sim, mas é que o Cudê fez 35 mais 1, dá 36. O empate com o Curitiba foi o último jogo dele. Tá. E o outro 34. Enfim, um trabalho complementou o outro. Não tem pior, gente, não tem pior nem melhor. Não, tem pior, tem sim. Características diferentes. O trabalho do Eduardo Cudê foi bom. Não, foi pra final do Gauchão. Não, bem pior. Não dá pra comparar. Aliás, no Celta, o Celta tá me quebrando ao meio aí. Eu tô perdendo muito dinheiro no Celta, inclusive, esse aí. Que ele foi pra lá, tô jogando no Celta. Esses dias eu li num post, olha, deixamos fugir um treinador, um legado, empatou com o Atlético, não ganha uma partida há 10 jogos. Tá me pelando, o homem tá me deixando na mais negra miséria. Pois é, tu vai pelo Leonardo, dá isso. Então faz o seguinte, Guerrinha, esquece o Cudê de uma Não, eu vou contra ele, eu tenho que ir contra ele, que eu vou ficar milionário. Mas o Abel tu fica lendo as colunas do Leonardo Oliveira, depois tu fica botando dinheiro fora. Não, porque são circunstâncias diferentes. O Abel, por exemplo, estava fracassando em todos os times que tinha pego, antes de pegar o Inter. Tinha fracassado em todos. E chegou no Inter e teve bom sucesso, ou quase, né? O Cudê pegou um time, estava formando o time, estava indo bem no Campeonato Brasileiro, inegavelmente. Agora, tem mais um detalhe aí que nós precisamos botar na balança. O Abel não ganhou um reforço. O outro, todos que pediu, levou. Mas era o time pronto, a aposta... Mas é que o Abel chegou com a janela fechada, Guerra. Como é que vai contratar? Só para contratar e deixar no estacionamento do Beira-Rio. Nós vamos te contratar, tu fica parado aí, quando abrir a janela tu joga. Tu tá me dando razão, para te ver a capacidade dele. A capacidade dele, hein? Que ele ganhou com a janela fechada. Mas com o Cudê, por exemplo, um jogador mediano, de qualidade técnica e tal, mas que nunca teve protagonismo no futebol, o Galhardo chegou à seleção. Com o Cudê, o Prachetes foi lançado, o Johnny foi lançado, o Zé Gabriel foi lançado, o Bruno Fux foi lançado e foi vendido. Tem mérito, teve erros. Só um pouquinho, Diogo. Teve erros? Claro que teve erros. Tu bota não, só teve erros. Acontece isso também. Só teve erros. Mas não, pelo amor de Deus, Guerra, não diz isso. Só teve erros. Ele sai daqui, o time é líder do campeonato. E antes? Como é que ele teve erros? E antes? Vamos lembrar o antes. Não vamos lembrar só o aniversário. Vamos lembrar o velório. Vamos lembrar o velório. Início do ano, como é que foi? Eu já sei teu repertório, eu vou te dizer, ó. Não, eu também sei o teu, eu também sei o teu. Vou te dizer o teu repertório, aí eu vou te economizar, tá? Vou te economizar. Obrigado, não ganhou Grenal, ele perdeu o Gauchão, Luxemburgo ganhou o Paulistão, ele tá em casa jogando domingo. Não, ele não perdeu o Gauchão. Tu vai me dizer, tu diz sempre o mesmo, cara. E tu também, tu tá esquecendo uma coisa aí que eu disse também, tua memória não tá boa. Entregou o Inter com a penúltima campanha da Libertadores num grupo de 4. Bota mais esse no teu repertório aí, tu vai aprender, Mas aí tu não lembra que ele pegou o Inter com 10 dias de treino e foi pra 2 mata-matas e classificou? Mas não, aí é o mérito dele ter ganho do Barcelona e do Real Madrid. O Thiago Nunes não classificou no Corinthians. Bom, tá bom, aí é o mérito. Aí é o mérito dele, é o mérito. Tudo foi errado. Eu disse, tudo é errado. Nem tudo foi errado. Teve coisas certas, teve coisas erradas. Eu vou te dizer, eu escrevi, inclusive, quando ele saiu, pior não vai ficar. Vou lembrar de novo. Aí tocaram flauta, tá todo mundo atrás do toco, ninguém fala nada. Cá, ficou pior, né? Ficou pior. Com todo respeito ao Abel,
que é um cara que eu admiro. Eu sou fã do Abel pela figura que é o Abel. Não, incomparável. Eu sou fã do Abel pelo título que ele ganhou. Eu sou fã do Abel pelo título que ele ganhou. O Abel é o cara que deixou escapar o título contra o Sport Recife, contra o Corinthians em casa, porque faltou ideia de jogo. Exatamente, exatamente. Foi vice, mas se o Abel pega, se o Abel, título do Brasileirão. Concordo contigo, se o Abel pega contra o Curitiba é campeão. No Beira-Rio, é campeão. Mas não pegou, chegou atrasado. Mas aí teve acerto, teve erro. O Abel perdeu pro Sub-20 do Santos. Mas o Abel caiu pro América. Mas não perdeu pro Goiás com 10. Com Goiás com 10 é duro. Mas perdeu pro Sport, Guerrinha, no jogo decisivo. Não ganhou do Corinthians. O Corinthians estava passeando. Leonardo, não seria no primeiro turno o homem também não ganhou do Corinthians. Aliás, perdeu. Não seria melhor pegar esse time do Abel, tá? Que com seus problemas e seus defeitos chegou até o último minuto no Campeonato Brasileiro e quase foi campeão, faltou apenas um gol. E modelar esse time, ao invés de inventar uma coisa nova, porque tu tá dizendo na tua coluna hoje que ele vai precisar de tempo e de paciência. Claro. Eu vou te dizer agora, não tem tempo nem paciência. Se ele não ganhar o Campeonato Gaúcho, já começa a desabar. Mas ele vai perder jogadores, Pedro. Ele vai perder jogadores. Ele concedeu uma entrevista, Davi, no ano passado, quando o Palmeiras foi atrás dele, concedeu uma entrevista. E aí os caras perguntam, mas tu vem com a tua ideia de jogo, aqui no Brasil é uma outra forma de pensar o futebol, daí ele usa uma frase que é a seguinte: se tu vai no mercado comprar banana, tu não pode voltar com maçã, tu vai lá querer comprar banana, a não ser que tu convença a banana que ela é maçã. Então assim, se tu vai contratar, o Inter foi buscar esse técnico, assim como foi buscar o Cudê, o Roberto Melo me disse, comentando uma inconfidência, que ele sentou na frente do Eduardo Cudê e o Eduardo Cudê perguntou, o que vocês querem? Assim, nós queremos uma ruptura, nosso time está jogando de uma forma mais reativa, mais defensiva, nós queremos um time que seja protagonista, que ataque. Ele disse, gostei do discurso, é o que me agrada. O Inter foi buscar o Miguel Ramírez na mesma ideia, com uma profundidade, que além da ruptura na forma de jogar, o Inter quer que o técnico aproveite ainda mais a base, porque ele tem essa característica. Então, se tu contrata um técnico desses, ele não vai se adaptar, Pedro, à ideia, respondendo a tua pergunta. Qualquer treinador hoje no futebol brasileiro que não aproveitar a base, ele está demitido. Porque ninguém tem dinheiro para contratar, só o Flamengo tem. A ideia de jogo, Pedro, quando tu contrata um técnico desses, um cara que vem de fora, esses técnicos, eles vêm com a ideia de jogo. O técnico brasileiro, ele tem uma relação diferente, porque ele está agarrado ao emprego. Esses caras trabalham com um projeto, e o Inter sabe disso. E por isso que eu digo que precisa se perder o gauchão, já começa a desabar. Mas ô Pedro, deixa eu só tentar colocar uma vírgula aqui no debate, onde a escolha pelo Cudê, e eu não estou nem no extremo do Léo, da aprovação absoluta, nem lá do Guerra, da desaprovação completa do Cudê, que é bom treinador, mas revolucionário nunca teve absolutamente nada. Ele é bom treinador como outros tantos que temos aí. Mas o Cudê, a escolha pelo Cudê e o destino que o Cudê deu à escolha dele, que foi sair, não invalida a escolha de um presidente recém-eleito que tem um projeto de futebol que ele se identifica com o Ramírez, que eu estou acreditando não ter sido contratado porque fala espanhol, e sim pelas ideias de jogo dele. E aí, neste caso, Maurício, chegando o Ramírez, ele não chega para fazer a adaptação. Ele chega contratado justamente pelo conceito de jogo dele. Se você disser pro Ramírez, bota todo mundo atrás da linha da bola e dá bico, ele vai dizer, eu não entendi a sua língua. Porque não é o que ele vem fazer aqui. Vamos pegar o exemplo do volante. O Inter tem o Rodrigo Dourado, que é capitão do time. Tá? O cara nem treinou, não deu um treino ainda. Sobre o Ramírez tem que esperar uma coisa. Esperar ele falar. Eu acho que essa é a primeira coisa, tem que esperar ele falar, calma, esperar ver o time dele. Você não pode crucificar o cara nem tem os porta-vozes é outro problema, eles podem pensar uma coisa, achar que, deduzir que o homem disse no off, agora tem que esperar o homem falar, o homem botar o time dele em campo, esse aí não dá para falar nada dele ainda. Agora o outro, barbaridade. O outro tomara que tenha chega, né, mas o Ramírez nem começou o trabalho dele, a turma já está cancelando o cara. Deixa o cara trabalhar. Mas vamos entender o seguinte, o Inter vai contratar chega... o Casimiro e o Rodrigo Dourado vai sair do time. É isso que vai acontecer. Não, mas o Pedro, o Ramírez chega, Diogo, me parece, e isso não tem a ver com a língua que ele fala. O Ramírez chega para implantar uma ideia de futebol que é diferente desta que acaba de ser vice-campeã brasileira. Logo, nós não teremos, por princípio, apenas um aprimoramento do time vice-campeão. Nós vamos ter uma mudança de rumo porque o cara contratado foi contratado para isso.
Com o Cudê ficou no meio do caminho. Agora não, agora o cara começa com um contrato de 2 anos e tem-se a impressão, porque o presidente entra junto com ele, é diferente do Cudê. O Cudê era o Odair, o treinador anterior. No meio do mandato do Marcelo Medeiros houve uma mudança de rumo. O Alessandro Barcelos entra e estabelece um planejamento de futebol e eu imagino que agora o treinador não vai adaptar nada no primeiro momento. Ele vai fazer do jeito dele porque ele foi contratado para isso. Mas eu concordo que é preciso primeiro ouvi-lo falar, porque o Internacional ainda não disponibilizou uma coletiva. Fez um jeito de comunicação que é uma comunicação interna, com perguntas feitas de dentro para dentro. Mas haverá um momento, eu imagino que o Inter não vai negar isso às pessoas e às torcidas, e especialmente a do Inter, que ouve a Rádio Gaúcha, vê a RBS TV, em que o treinador vai dar uma coletiva para repórteres que farão as perguntas variadas e não aquelas feitas ontem. E aí vai ser diferente, né? Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, ar-condicionado na Frigelar, Grupo IESA Vamos Juntos, espumantes Aurora, com Aurora tem verão, e Agibank, o melhor banco para você receber o seu salário ou benefício. Vamos ao intervalo comercial e voltamos para a última parte do programa. Ar-condicionado pesando na conta de luz é coisa do passado. Com o Split Springer Midea Inverter, você reduz até 74% o consumo de energia na função Eco Noite. Isto significa menos de R$1 por noite para você dormir na temperatura ideal. Compre seu ar Springer Midea na Frigelar. Frigelar, o seu centro completo de refrigeração e ar-condicionado. frigelar.com.br ou 51 3314 8977. Grupo IESA apresenta nova loja IESA Nissan Gravataí, a primeira dentro dos novos padrões mundiais da marca. IESA Nissan Gravataí, RS 020, número 110. Venha conhecer. Acesse iesanissan.com.br e saiba mais. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. A gente torce junto. A gente se informa junto. Para que as atividades se adaptem. A gente se diverte junto. Grupo RBS. A gente vive junto. Judite, o próximo. Doutor, já tentei de tudo. Mata-mosca, vinagre com cravo, até com a minha própria mão. Ficam esfregando aquelas patinhas e tramando um plano maligno para nos atacar. Minha querida, a gente também tramou para elas. Aqui, ó, um aparelhinho de tomada da Gimo para repelir. E para eliminá-las na hora H, um Gimo multi-inseticida aerosol. Judite, o próximo. Gimo. O verão só é verão quando tem diversão. Praia, sol, piscina, banho de mar e, claro, espumantes Aurora para harmonizar. Mesmo sem aglomeração, não pode faltar descontração. Aproveite e faça de cada momento um acontecimento com os espumantes Aurora. Com Aurora tem verão. Beba com moderação. Em meio à decisão na Copa do Brasil, o Grêmio quer estrear com o pé direito no gauchão. Mas do outro lado, tem o Brasil de Pelotas, que também busca a primeira vitória. A partir das 5:30 da tarde, o Hoje nos Esportes já acompanha os preparativos para Grêmio e Brasil de Pelotas na Arena. E depois, todas as repercussões da partida e do início do gauchão continuam no Balanço Final e no Esporte Companhia até a madrugada. Parceria, Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Claro, Sicredi, Rações Supra, Stil, Espaço Luz e Cachaça 7 Campos de Piracicaba. Beba com moderação. Duas e 21. Diogo Oliveira, o que esperar do time reserva do Grêmio hoje? Parece que o Ferreirinha pode jogar, né? Pedro, eu estou curioso para saber em que medida o Renato pode fazer desse jogo algum tipo de observação lá para o jogo de domingo. Porque se ele está à beira do campo, daqui a pouco ele pode fazer alguma observação. Por exemplo, o Ferreirinha desde o começo tem o risco de se lesionar? Claro que tem, o Guerrinha já fez essa referência. É o risco que tem, porque eu acho que a questão física não pode ser tão problemática assim, mesmo sendo 72 horas depois do jogo lá no domingo, para um moleque, um cara com 22, 23 anos como o Ferreirinha.
né? Por que de repente o Renato começa com o Ferreira, observa que ele dá rendimento e tira? E pode pensar nele para outro jogo, lá para o jogo do Palmeiras, enfim. Eu acho que o fato do Renato querer estar à beira do campo pode ser que ele esteja querendo ver algumas soluções que ele pode usar no segundo tempo, eventualmente, fazer algum tipo de trabalho para domingo, né? Porque ele quis treinar, né? Ele poderia ficar o tempo inteiro com os titulares só pensando lá, corações e mentes só no jogo com o Palmeiras. E ele quer treinar nesse jogo, ele fez questão de fazer isso. Essa uma coisa que chamou a atenção. Oi. Uma coisa que chamou a atenção nesse time é que não há o uso de jogadores da transição. Diferente do Inter, que começou jogando contra o Juventude, joga amanhã contra o Pelotas lá na Boca do Lobo, e aí o Ramírez vai conhecer lá o Lobão, lá vai comer uma boa carne lá do Mas os caras estão de férias, Pedro. Os caras do Inter. Claro. Sim, eu sei. Não tem como botar, claro. Vai botar quem daí? Tem uns treinando aí, o Yuri Alberto e mais 2 voltaram antes, mas eles voltam dia 8 do Inter, Duda. Isso, sim, mas eles pediram para voltar agora. Contra o Juventude eles não estavam, entendeu? Aí os titulares voltam dia 8. Voltam dia 8. Tem uma coisa, Duda, que me incomoda bastante, e aí tu como torcedor do Grêmio, né, como cara identificado com o Grêmio, é a demora. Esse começo de gauchão era o desenho para o Grêmio lançar o transição, para a gente ver os jogadores em ação. E o Grêmio está, mais uma vez, assim como no ano passado, inclusive no ano passado não foi nem o Thiago Gomes que comandou, né, foi o auxiliar do Renato, o começo do gauchão, mas o Grêmio, mais uma vez, não apresenta, não aproveita essa pequena janela para que esses meninos se mostrem, para que a gente perceba e para que o próprio Grêmio analise, né? É que eu acho que o Grêmio, em 2018, quando fez a transição, o Grêmio, olha, não trabalha nada para refazer a campanha, inclusive até foi campeão, mas pode passar pela cabeça dos caras, vamos botar os caras e depois, porque vai ter, acho que óbvio, o Grêmio vai a Libertadores, né? Então acho que o Grêmio não vai jogar gauchão com o time titular tão cedo, né? Porque se perde a coisa já na quarta-feira, aliás mudou, né? De 9 para 10. Dia 10 tem Libertadores caso o Grêmio perca a Copa do Brasil já na Arena. Na outra semana já deve ter o jogo da volta. Aí vai viajar para Carro Pátio, acho Pítio, não sei, te confesso que não me lembro o nome. Um negócio desse não, mas o nome do time lá, não sei o nome do time. Mas beleza. Ayacucho, pronto. Yakult. Aí é o seguinte, como é que a gente coloca na cabeça dos caras um gauchão, né? E ainda com a Liberta. Então não é titular. Beleza, vamos fazer com a transição. A última vez que nós usamos a transição, no qual tinha Isaac, tinha Matheus, tinha Jean, tinha vários caras foi bons. Mal, né? E mesmo assim, né? E foram mal, entendeu? Pode ser que esteja passando na cabeça dos caras que, poxa, leva meia dúzia, mas não leva o time todo. É uma aposta. O Inter apostou e foi bem demais. Alguns se queimaram naquele campeonato lá. Eu achei que ele podia botar a transição, sabe por quê? Porque ele ameaçou contra o Campeonato Brasileiro, depois de perder o Grenal. Olha, domingo eu vou botar a transição, agora eu vou com a transição até o final. Digo, esse time é forte, né? Vai botar, né? Eu achei que ele hoje podia por isso. A transição quase que queimou, quer dizer, quase não queimou alguns jogadores. Naquele campeonato que o Grêmio teve que voltar correndo com os titulares, né? Senão ia ser... Eu diria que atrasou, né, David? Não, mas teve uns, lembra aquele Anchieta, que é sobrinho, acho, do Anchieta. É filho do Paulo Roberto, né? Neto, né? Não, tinha o filho do Paulo Roberto também, do Coelhinho, né? Neto do Anchieta. O filho do Paulo Roberto está na Grécia. Mas esse Anchieta aí, e teve outros jogadores ali daquele time lá, que não... O próprio Jean-Pierre, ele que jogava de volante naquele time, né? Ele começou bem, depois ficou mal, e aí foi afastado. Finalmente o recuperaram para o grupo principal do Grêmio, mas teve que se fazer um trabalho em cima dele, né? Davi, o Renato vai ficar no Grêmio, Davi? Parece que sim, né? As notícias todas estão dizendo que sim. Eu não vejo o Grêmio atrás de nenhum outro técnico, acho que vai ser o Renato mesmo. E o Cuca está acertando com o Atlético, o Rogério Ceni vai ficar no Flamengo, e eu não sei se o Renato tem interesse de sair do Grêmio para outro clube, acho que não, né? Acho que não, o Renato e o Romildo tem uma parceria, né? E o Renato tem carta branca, né, no Grêmio para fazer o time que ele quiser. Mas qual é o clube que sobraria para o Renato treinar? É uma boa pergunta. Não sei se o Flamengo... não tem? Não tem, o Flamengo vai seguir. O Flamengo segue o Ceni. São Paulo tem treinador. Fluminense é o Roger. Tá. Claro que eu estou tirando fora aí Vasco e Botafogo. Né? Estou tirando Sim. fora. Santos tem treinador. Corinthians, Mancini segue.
Palmeiras, o Português segue. Não Atlético, não tem. Ou era o Atlético ou é o Grêmio. O Renato, nesse momento, precisa do Grêmio. Porque ele não teria onde trabalhar, pelo menos com a grana que dizem que ele está levando aumento, né? A informação que sai, isso aí a gente não pode confirmar nunca, porque, sei lá. Bom. É interessante isso, né? Mas o aumento. Não tô nem tô dizendo, porque porque o salário dele já é um bom salário, né? Um salário aí que até o Léo gostaria de ganhar o salário dele. Pô, maior que o teu. Ô, Pedro, o meu é bom, mas se o homem me desse um aumento, eu até não ia brigar com ele, não. Vai pensar como diz o Guerrinha, por esse salário, nem o Julinho tá olhando pra ti. Cartão do Julinho. Cadê o cartão, Julinho? Onde é que anda o Julinho, hein, Guerrinha? Porra, rapaz, que saudade eu tô do Julinho. Que saudade. O Santaninha não tá falando do Julinho? Botei mais uma foto dele na minha carteira, Pedro. Duas Julinho. Fotos. Julinho, não esquece de mim, Julinho. Deixa aqui o raio do cartão, vamos pegar o delivery, Julinho, que eu não vou sair de casa tão cedo. Julinho. Isso. Julinho! Fala com o Santaninha, Julinho. Gurizada, muito obrigado, até amanhã, tá? Vem aí o alemão. E ele vai trazer as informações e tomara que sejam melhores que as informações da manhã. Alemão, me conta alguma coisa boa, Alemão. A gente passou 1h30 falando em futebol. A gente não fala nesses problemas aí porque o Sala de Redação quer levar um pouco de alegria, né? Porque é tanta informação ruim, Alemão. Conta aí. É o momento, Pedro, de todos nós ouvindo o Sala ganharmos um fôlego, porque estamos em uma situação muito crítica, mais um dia de aumento de pacientes nos hospitais, ou seja, mais gente entrando e ficando hospitalizada no Rio Grande do Sul, no atendimento SUS, nos convênios e no atendimento privado. Nós vamos atualizar esses números durante a tarde. Vamos falar muito também sobre a economia. Hoje o IBGE divulgou os dados do PIB brasileiro, Produto Interno Bruto. A queda foi de 4,1% no ano passado, dentro do que já se projetava agora desde o final do ano, e o único setor que apresentou o crescimento foi a agropecuária. Serviço caiu, indústria, consumo das famílias, a agropecuária é o único setor que cresceu no ano passado, no ano de pandemia no Brasil. E nós vamos conversar daqui a pouco analisando a economia e o dólar. Hoje está 5,76 o dólar comercial, Pedro. Nós vamos conversar com o economista-chefe da Farsul daqui a pouco analisando todo esse cenário. Vamos também contar e conversar com o delegado que está com o caso e com o arcebispo de Passo Fundo sobre a prisão de um padre. Ontem, na cidade, o padre assaltou 3 estabelecimentos com mão armada, né? É uma arma de brinquedo, mas as pessoas não sabiam. Ele assaltou 2 mercados e uma farmácia. Ele está preso e nós vamos conversar então sobre esse padre, o seu ato de ontem com o delegado da Polícia Civil e com o arcebispo de Passo Fundo. E ainda, Pedro, vamos trazer dados bem preocupantes, porque é muito claro, primeiro tem o aumento dos infectados, depois das hospitalizações e, infelizmente, dos óbitos. E nós vamos trazer dados atualizados, o quanto aumentou o número de sepultamentos em Porto Alegre no mês de fevereiro. Pedro. Muito bem, então tá chegando aí o Gaúcha Mais, o Sala de Redação volta amanhã e à noite você tem o futebol da Gaúcha, o jogo do Grêmio contra o Brasil na Arena, tá legal? Tchau, fui!